Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário é levar uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus, né? Antes de pedir a permissão a Deus, eu peço paz para o Brasil, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, né? E eles tiveram agora uma trégua, né? Então eu peço paz, né? Peço paz para o Brasil, paz para todos os países do planeta Terra de prova e expiação. Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente os seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado o nosso comentário de sábado, né? Dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começar o comentário, eu tenho duas comunicações, né? Dois comunicados. O primeiro é aqueles da rede do Facebook que tiverem com dificuldade de abrir os vídeos, né? Vai na minha história, os vídeos tá lá. Ou se não entra, manda um e-mail, né? Ou se não, manda pelo meu e-mail jailson.consaites@hotmail.com, ou entra no YouTube, né? Que tá lá os mais de 500 vídeos, né? Então é isso. Outro comunicado, né? Que é sobre o filme Nosso Lar 2. Ele vai estrear dia 25 de janeiro de 2024, né? E o filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema, né? Então eu imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas aos cinemas, né? Então, a irmã ou irmão que não tiver cinema na sua cidade, procure uma cidade próxima que tenha cinema, né? Ou se não, procure os shoppings. Shoppings geralmente tem cinemas dentro deles, né? Então procure saber se tem um cinema próximo à sua cidade, um shopping próximo à sua cidade, qual o cinema. O filme, a narrativa do filme Nosso Lar 2, ele é do mundo espiritual, umbral, de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte. Então os mensageiros vêm fazer esse resgate desse espírito, né? E até chegar e fazer esse resgate vai ter algumas cenas. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. O comentário de hoje, né, é que a vossa mão esquerda não saiba que dá a vossa mão direita. Está lá no capítulo 13, né, do livro, nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, capítulo 13. Né? O que eu vou abordar, né? Que as pessoas fazem muita confusão, até médiuns, consulentes, né? Fazem muita confusão sobre essa colocação que Jesus coloca. Não é para analisar o pé da letra que a mão esquerda é a mão direita, não é nada disso. Ele faz, através dessa parábola, né, um parâmetro, né, para o nosso entendimento, até também de umas confusões que as pessoas fazem. Nos templos espirituais, vou falar dessa confusão, as pessoas, os médiuns, né,
o consulente acham que quando vai fazer uma prece inicial ou de encerramento, todos têm que dar as mãos, né? Fazer aquela roda para dar as mãos. Está errado, né? Não precisa dar as mãos para ter essa vibração. A vibração está para o pensamento, e quem fala isso é o Allan Kardec. Outra confusão que as pessoas fazem, médiuns, consulentes, é que na hora de uma sessão mediúnica, dentro de um templo espiritual, as pessoas não podem cruzar os braços nem as pernas. Isso é outro erro. É essa confusão. Aí, outra confusão que as pessoas fazem também sobre o anjo guardião, mentores, guias, né, e guardiões. O anjo guardião, todos eles são espíritos, né? Só que a nomenclatura que a doutrina espírita coloca para esses espíritos. O anjo guardião é aquele que nos acompanha desde o nascimento e vai até além túmulo. Aí, às vezes, esse anjo guardião, ele vem de outras encarnações conosco, né? E é um espírito muito evoluído. Agora, os mentores, guias, guardiões, são espíritos também muito importantes para a gente, mas eles são um pouco mais evoluídos do que a gente. Um pouco. Não são totalmente, não são muito evoluídos igual a gente. Mais do que a gente. Eles são um pouco a mais evoluídos do que a gente. Aí o que acontece? Esses espíritos, eles podem ser de famílias, de parentes, de amigos, de conhecido, ou aquele que tem por sintonia. Tem espírito que ele fica nos protegendo, assim, fica sendo um dos mentores, ou guias, ou guardiões. É quando a gente faz prece ou ajuda um parente dele, que está aqui encarnado. Faz prece para ele, ajuda. Então ele vem nos ajudar também. Tá? Então, esses mentores, né, ou esses guias, ou esses guardiões, quando a gente evolui mais do que eles são trocados. Então, eles não são direto igual como é o anjo guardião. E a gente vai pegar, a gente vai tirar exceções. Porque a mentora Joana de Ângeles continua com o Divaldo ainda. Exceções, porque ela é muito evoluída e o Divaldo, por mais evoluído que ele seja, não conseguiu ainda atingir a evolução dela. Ultrapassar, mesmo com a Bezerra de Menezes. Continuar com ele, entendeu? Então, essa era a mesma coisa Emmanuel com Chico Xavier, era a mesma coisa o Bezerra de Menezes e outros espíritos que continuaram com o Chico Xavier, né, por um grande tempo. Então, são exceções. Agora, a gente não. A gente está evoluindo, né, está procurando a nossa evolução, e aí a gente ultrapassa esses espíritos, né, que são mentores, guias, guardiões. Então, essa confusão, Jesus fala da mão esquerda e da mão direita, é nessa confusão que as pessoas fazem, né, que não deveria fazer. Aí, eu fiz só essa comparação, eu trouxe essas informações, mas o que ele fala, onde que ele quer atingir, naquele período, existe, principalmente pelos fariseus, né, eles gostavam de fazer caridade por ostentação. Né? E aí tinha uma parcela da população que achava isso bonito, mas não entendia isso. Então Jesus fala, o que a mão esquerda dá, que a vossa mão esquerda dá, não saiba que o que a vossa esquerda dá, não sabe que a vossa mão esquerda não sabe o que a vossa mão direita dá. É nesse contexto. Porque quando a gente tem que fazer uma caridade, a gente não pode fazer uma caridade por ostentação. Então vamos entender qual é essa caridade por ostentação. Uma pessoa, ela tem uma condição financeira boa, né? E ela conhece lá uma outra pessoa que está passando por crise econômica. Não consegue trabalhar, né? Não consegue nada. E está precisando de ajuda.
E aí ela fala assim, olha, eu te ajudo com cesta básica, mas você vai ter que ir na minha casa fazer limpeza, fazer faxina. Aquela pessoa, ela está necessitando daqueles alimentos, ela vai lá, faz a faxina dela e ganha os alimentos, ganha a cesta básica dela para comer. Então, quando a gente faz esse tipo de troca, né, nós estamos fazendo uma caridade por ostentação. É aí que Jesus, ele fala, o que a vossa mão esquerda não saiba que a vossa mão direita dá. Agora, se aquela pessoa que está necessitando de ajuda e a outra compra a cesta básica e dá para ela, e pronto, o assunto morreu ali, ela não faz nenhum comentário, ela está fazendo caridade sem ser por ostentação, né? Ela está fazendo a caridade pela virtude dela, ela está sendo virtuosa naquele momento. Então Jesus, ele faz essa separação. Outra coisa também, tem muita gente que gosta de falar, eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano, eu faço isso. Então ele gosta de se expor naquilo que ele faz de caridade. E aí, essa caridade dele vai ser por ostentação. Porque Jesus, quando ele curava uma pessoa, é óbvio que Jesus, quando curava, todo mundo sabia, que aí passava de boca em boca. Mas quando ele encontrava uma pessoa, né, vários leprosos que ele curou, vários cegos que ele curou, ele falava, procura o doutor da lei, e não fale que eu te curei. Quem te curou foi a sua fé. Então, por quê? Porque ele não estava querendo fazer caridade por ostentação, porque ele estava fazendo caridade ali naquele momento, aquele próximo, né? Então, essa caridade dele não pode ser por ostentação, né? E por que procurar o doutor da lei? Naquela época, era o seguinte, era os doutores da lei, né, os juízes, vamos botar assim, que quando a pessoa tinha uma doença grave, leprosa, ela não poderia ficar ali no meio da multidão. Então, ela ia por isso tinham lá o vale dos leprosos, lá, o local onde as pessoas tinham lepras. Quando essa pessoa não... Aí, o que acontece? Lá não tinha, ninguém tinha CPF, né? Então, ficava o nome da pessoa escrita nos comércios. Então, fulano de tal. Tem um nome ali, então ele está bem. Aí ele procurou o doutor dali para colocar esse nome dele lá, escrito, que ele estava curado, né? Então, quando Jesus curava, por isso que ele falava para procurar o doutor da lei, que era esse juiz, né? Ou esse que trabalhava com a lei, esse profissional que trabalhava com a lei, que escrevia o nome dele, demonstrando que aquela pessoa não estava mais com aquela doença contagiosa, né? Então era assim que era essa diferença. Quando Jesus curava, ele pedia para não falar que ele tinha curado, mas as pessoas falavam, né? Eu fui curado pelo Jesus, né? Um cego, um aleijado, né? Que foi curado. Onde que ele ia dizer que foi esse milagre todo? Ele falou, fui curado por Jesus. Então é nesse contexto que Jesus coloca que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita dá. Mas não é literalmente, né? É nesse contexto. E para evitar essas confusões que as pessoas fazem, né? E principalmente quem pratica caridade por ostentação. Geralmente, quem pratica caridade por ostentação são os ricos, né? Porque eles ainda são muito materialistas, né? Não têm conhecimento de nada, né? Então gosta de praticar e satisfazer o seu orgulho, né? Ele ali não está praticando aquela virtude do bem, a virtude que ele está praticando é a virtude do mal, né? Por causa do orgulho dele. Então é nesse contexto que Jesus faz essa separação, né? Então eu trouxe essa colocação nesse contexto. Então eu não tenho mais nada para falar, né? O próximo comentário de sábado vai ser sobre o orgulho e a humildade.
nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Está lá no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Tá? O bem-aventurados os pobres de espírito, ele fala, é aquele que é humilde. Mas quem é aquele que é humilde? Aquele que não pratica o orgulho. Né? Esse humilde é no seu contexto geral, aquele que pratica o bem, aquele que está na caminhada do bem. Né? Aquele que pratica o orgulho, ele não é humilde. Né? Aquele que só pensa nele, aquele que só faz coisas erradas, aqueles que não quer saírem do vícios, né? Seja ele qual for, de sexo, de drogas, de álcool, né? De tabagismo, né? Então, seja qual for, né? De alimentação, né? Que as pessoas que comem mal para dedéu, né? Então, é nesse contexto que é o pobre de espírito, né? Então, eu vou falar sobre o orgulho e a humildade. Né? E aí, para eu falar sobre o orgulho e a humildade, eu volto lá atrás no nascimento na criação dos espíritos. Né? Deus cria o quê? Uma energia, dessa energia vai sair o quê? O espírito individualizado. Esse espírito individualizado, ele vai passar pelos reinos para evoluir. Então ele vai passar pelo reino do átomo, reino da molécula, reino mineral, reino vegetal, animal, reino hominal, que é o reino dos humanos, e reino angelical, que é dos anjos, né? E dos arcanjos, querubins, e serafins. Né? Então, ele vai passar para evoluir. Agora, Deus, ele não cria o orgulho, ele não cria o mal, ele cria o bem. Quem vai criar o mal é o espírito humano, por causa do orgulho. Por quê? Porque o espírito, quando ele sai do reino mineral, do reino animal, ele ainda traz dentro de si o instinto, né? E esse instinto é a forma animalesca que ele traz dentro dele. E aí tem outro detalhe: Deus dá para o espírito humano o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio serve para eu trabalhar a minha encarnação, né, no meu processo evolutivo, que vai me ajudar, mas fazer as coisas certas. O que acontece? Como ainda esse espírito vindo do reino animal, né, e com essa função animalesca, ele fica preso à inteligência dos desejos mundanos, né? E aí ele não utiliza a inteligência da espiritualidade. O que vai acontecer com esse espírito? Vício e fortalecer esse orgulho. Querer riqueza, né? Só para ter, né? Só para ter e não ser nada. Então só quer ter e deixar bens para os seus herdeiros, né? E é isso. Não pratica nada de concreto, né? Para si, né? Então, e aí faz uma opção de coisas erradas. E essas coisas erradas vai fazer com que tudo tenha uma causa e efeito. Vai fazer, se eu pratico causas nobres, causas boas, o meu efeito ele vai ser bom e nobre. Agora, se eu pratico coisas erradas, o meu efeito será negativo, né? Então vai ser de doença, vai ser crise, vai ser problema de relacionamento, ou você é um pai solteiro, né? E aí vai, né? Todos os problemas que eu vou ter, né? Então, problema econômico, então todos esses problemas é causado de erros, de encarnações passadas ou dessa encarnação por causa de quê? Por causa do orgulho. Eu só vou procurar ser humilde não pelo amor e sim pela dor. Quando eu tenho uma doença,
quando eu tenho um problema econômico, quando eu tenho um problema de relacionamento, né? E outros problemas, né? E aí sim eu vou ter humildade pela dor, né? Aí eu vou procurar fórmulas para sair, para exterminar esse meu orgulho. Então é nesse contexto que eu vou falar sobre orgulho e humildade, né? No próximo sábado. Então eu não tenho mais nada para falar sobre esse tema. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo desse comentário foi atingido, de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.